Então, irmãos, vamos dar início à lição 2, a igreja planificada por Deus, planejada por Deus. Na aula passada, nós vimos a lição 1, o significado da igreja bíblica. Nós vimos que a igreja que Jesus edificou é uma casa de Deus espiritual, uma igreja espiritual, não é a construção física. E a igreja de Cristo, onde o Cristo é comparado ao corpo a um corpo, né? Onde Cristo é o cabeça e seus integrantes o membro deste corpo. Então, e cada membro é um tijolinho dessa edificação espiritual. E hoje nós vamos ver a lição 2, a igreja bíblica planificada, planejada por Deus. Nós já aprendemos, né, em estudos anteriores, vários estudos, que a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento ele trata da aliança de Deus com a nação de Israel e com mais nenhuma outra nação. Nós que estudamos o Velho Testamento, nós vimos todo o plano de Deus desde a criação do mundo, onde ele forma um povo só dele, para que através deste povo, a obediência deste povo, que é o povo de Israel, as demais nações conheçam a Deus pela obediência desse povo. Então, o Velho Testamento foi todo voltado para a nação de Israel. Já o Novo Testamento, ele revoga a velha aliança. Ele trata da nova aliança, o Novo Testamento de Deus, com aqueles que aceitarem Jesus Cristo, né, o Evangelho de Cristo, como Senhor e Salvador. E esse Evangelho, Cristo, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela está disponível a todas as nações, sem distinção. Então, se no Velho Testamento o povo exclusivo de Deus era o povo de Israel, e o objetivo era formar um povo obediente a Deus, para as demais nações conhecer a Deus, no Novo Testamento, a Nova Aliança, ela é aberta a todas as nações, ou seja, o povo de Israel convertido a Cristo e os gentios convertidos a Cristo. E ele espera a mesma coisa que ele esperava da velha aliança, que as demais nações conhecessem a Deus através do povo de Israel. Ele espera que hoje quem está nas trevas, quem não está convertido a Deus, conheça a Deus através de nós cristãos, a nova aliança de Cristo, a nova nação, o novo Jerusalém, a nova Israel. Então, a nova aliança ela foi feita com o derramamento de sangue de Jesus Cristo, que é o símbolo dessa nova aliança. Diante dessa pequena introdução que eu estou passando para vocês, nós vamos ver no estudo de hoje que a Igreja de Cristo ela foi planejada antes da criação do mundo e que ela foi profetizada no Velho Testamento e foi edificada no Novo Testamento. Esse curso da Igreja Bíblica ele serve para a gente conhecer qual é a Igreja de Cristo descrita na Bíblia, para ver se a gente pertence a essa Igreja Bíblica e até para a gente ensinar para as pessoas do mundo o que é a Igreja de Cristo e como ela trabalha. Então, vejamos Cristo e a sua nova nação. No Novo Testamento, nós vemos a Igreja de Jesus Cristo sendo edificada e crescendo. À medida que os apóstolos, a partir do dia de Pentecostes, né, o primeiro dia de Pentecostes após a morte e a ressurreição de Cristo, a partir dali a igreja está crescendo, sendo ensinada e edificada pelos apóstolos. Eles pregavam e espalhavam o evangelho de Jesus Cristo. Então, Cristo edificou, né, fundou a sua igreja, inaugurando uma nova nação, um novo povo, obediente e fiel a Deus. Se antes era somente a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, agora uma nova nação surge, obediente a Deus. Essa nova nação ela é formada por todos aqueles judeus e gentios que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, indo às águas do batismo, entrando para o reino de Cristo. O importante é sabermos que depois da ressurreição de Cristo, essa nova nação, formada pelos discípulos de Cristo, que compõem a sua igreja, não estaria mais sujeita à lei do Velho Testamento, mas sim sujeita a uma nova aliança, ou seja, a aliança cristã, contida no Novo Testamento. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 18, nos deixou registrado isso. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, ele falando para os cristãos na região da Galácia, não estão mais debaixo da lei. A gente sabe, quando estudou esse livro de Gálatas, estavam exigindo dos cristãos gentios, isto pelos cristãos judeus, o cumprimento da velha aliança. Então, Paulo disse: não, vocês agora são guiados pelo Espírito Santo. A nova aliança é baseada no Espírito Santo. Não estão mais debaixo da lei. O autor da carta de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 a 21, também nos ensina: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. A carta de Hebreus é uma carta voltada aos irmãos
judeus hebreus, eles estavam desistindo do cristianismo, voltando ao judaísmo. E nessa carta o autor exorta, dizendo que Jesus Cristo é superior aos anjos, os anjos que trouxeram a lei, é superior a Moisés, que pôs em prática a lei. E também Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele rasgou o véu, o que separava, né, do povo até Deus. No Velho Testamento, o sumo sacerdote representava a nação perante Deus, então ele fazia a propiciação, as orações. Jesus Cristo derrubou isso. Nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nessa passagem é bem clara. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, ou seja, chegar a Deus através do sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a nova aliança, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Deixar de entender este princípio, ou seja, que agora vige a aliança cristã, resultará sempre uma incompreensão do verdadeiro sentido do cristianismo e da nossa obrigação para com seu legislador, que é Jesus Cristo. Então, as igrejas, denominações que ainda seguem a velha aliança, não conhecem a verdade, a igreja bíblica. Para que tenhamos certeza absoluta sobre quando se deu o início da igreja bíblica, a igreja de Cristo, ou seja, o reino de Cristo, nós vamos estudar a respeito mais detalhadamente durante esse curso. Mas muitos hoje questionam se a igreja e o reino são idênticos. Alguns afirmam que não, e justificam que Jesus pretendeu iniciar o seu reino eterno entre os judeus, mas estes os rejeitaram, o que é verdade, né? Jesus vem, prega o arrependimento, com João Batista iniciando, depois Jesus, primeiro para os judeus. Mas ele falou: além desse aprisco, tem outras ovelhas que eu preciso também levar a palavra. E por isso dizem que ele teria estabelecido a igreja para ser uma entidade temporária, até que ele venha para trazer o seu reino. Então, não é verdade, né? Mas, segundo a Bíblia, irmãos, nós sabemos que a igreja e o reino são idênticos. Ainda vimos na primeira lição que a igreja também foi chamada de corpo de Cristo, foi chamada de reino de Deus, reino de Cristo, caminho, casa de Deus e outros nomes. A Bíblia fala sobre aqueles que, desde antes de Jesus, por terem obedecido a Deus na velha aliança e também antes do surgimento da igreja, foram levados para o reino. E isso se deu após a morte e ressurreição de Cristo, onde os pecados de toda a humanidade foram perdoados. Nós sabemos que o reino dos céus está lá nos céus e que Jesus Cristo trouxe o reino aqui para a terra, que a igreja bíblica faz parte desse reino, e nós somos embaixadores representando o reino dos céus aqui na terra. Todos aqueles que morreram na velha lei, quando Jesus morreu e ressuscitou, todos os pecados daqueles foram perdoados, aqueles que morreram obedientes ao Pai. Isso nos fala nas passagens bíblicas, né? Então, aqui quando Jesus fala em Lucas capítulo 13, versículo 28, sobre a porta estreita, ali ele fala que haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, então Abraão da velha lei, Isaque da velha lei, e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Ou seja, Jesus, quando trouxe a pregação do reino e o arrependimento aos judeus, que eles não estavam aceitando Cristo como Senhor e Salvador, ele chamou a atenção. A porta da salvação estreita, quando vocês virem Abraão lá no reino, Isaac, Jacó, todos os profetas do reino, mas vocês excluídos, né, serão excluídos, porque não aceitaram Jesus Cristo. Também o autor da carta de Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 15, ele fala: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, a partir do surgimento da igreja, todos aqueles que aceitarem Cristo como Senhor e Salvador e se batizar, receberam o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo a morar em seu coração, eles receberão a promessa da vida eterna. Mas também essa morte e ressurreição, visto que ele morreu também como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Nós sabemos que na primeira aliança, a, a expiação, uma vez por ano, os pecados eram relembrados e não perdoados. Mas quando Cristo morre e ressurge, todos aqueles pecados, quem morreu na primeira aliança tiveram seus pecados perdoados. Por isso que Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros estão no reino dos céus lá em cima, com o Pai e com Deus. Então, aqui, mas aqueles que a partir da vinda de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, não o aceitarem como Senhor e Salvador, se batizando, serão excluídos do reino de Deus. Ou seja, pois não
se esforçaram para entrar pela porta estreita. O mesmo alerta dado por Cristo aos judeus servem para a humanidade após todos tomarem conhecimento da existência da Bíblia, pois toda a vontade de Deus está registrada. Então não vai ter nenhuma desculpa no dia do juízo de desconhecimento da lei. A Bíblia, está aberta a todos, a palavra da verdade. De alguma forma, todos tomarão conhecimento do evangelho de Cristo. Jesus estabeleceu a sua igreja entre nós, e só pertencerão a ela aqueles que, a partir da sua edificação, que foi no dia de Pentecostes, primeiro dia após a morte e ressurreição de Cristo, crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, se batizando, assim automaticamente nascidos novamente, entrando para o reino de Deus. Respondeu Jesus, né, quando disse a Nicodemos, né, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, batismo por imersão, e do Espírito. Ao batizar por imersão, recebe o Espírito Santo como morada. Então vejamos agora, irmãos, a igreja bíblica como uma fraternidade espiritual, como uma família, né? Assim deve ser. Então, todas essas características que nós estamos vendo, vocês vão analisando se a igreja, que é a reunião, a assembleia que você se reúne como igreja de Cristo, se ela está cumprindo com o seu papel bíblico. Deus, sendo onisciente, sabe todas as coisas, sabia que os homens precisariam de uma fraternidade espiritual para que pudessem continuar fiéis. Os homens necessitam uns dos outros, a fim de receberem e darem mutuamente exortação e encorajamento. Então, por isso que o autor da carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, chamou a atenção dos cristãos hebreus lá, que estavam desistindo do cristianismo, até porque não estavam congregando, enfraquecendo. Então, ele disse: não deixemos de nos reunirmos como igreja. Então, quando nos reunimos, o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, nós somos a igreja, segundo o costume de alguns. Eles estavam já desacostumados, né, a se reunir. Então, nós procuremos encorajarmos uns aos outros. Esse é o papel da igreja. A reunião para encorajamento uns aos outros, adoração a Deus. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, aqui é o mandamento e é o ensinamento. Se a gente deixa de se reunir como igreja, de ter a confraternização com os irmãos, a edificação, o encorajamento, a gente acaba enfraquecendo a fé e acaba desistindo do caminho. Não tem como a gente ser igreja nós sozinhos, né? Nós precisamos uns dos outros, do corpo de Cristo e de Cristo, que é o cabeça da sua igreja. Então, aqui fala: ninguém é suficientemente forte ou corajoso para existir sozinho, pois além de precisarmos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, também precisamos do convívio dos irmãos em Cristo, pois esses compõem a igreja bíblica. Como vimos nas passagens agora que eu li de Hebreus 10, 25, não é permitido deixar de congregar, pois o fortalecimento espiritual vem também da experiência gratificante que é o louvor coletivo quando a Igreja de Cristo bíblica se reúne. A Bíblia não escondeu, irmãos, os problemas que existiram no passado dentro da Igreja de Cristo. Desde o surgimento de Pentecostes, os problemas que houveram, todos foram relatados e seguem existindo nos dias de hoje. Mas não é motivo para a gente deixar de congregar, de se afastar e de se isolar. Não, porque os apóstolos escreveram sobre esses problemas e deram as soluções bíblicas de como resolver esses problemas, onde basicamente é a busca pela unidade doutrinária. Portanto, a igreja bíblica, apesar de apresentar problemas internos que são dos homens e não são de Deus e não são de Cristo, são falhas nossas, de relacionamento, ela é fundamental, a igreja, para o crescimento espiritual de seus membros. A igreja bíblica não nasceu durante um dia, nem de forma oculta e acidental, pois, como a igreja de Cristo, é absolutamente essencial no plano de salvação de Deus. Ela foi planejada por Deus, foi profetizada pelos apóstolos, pelos profetas, foi prometida por Jesus Cristo e, posteriormente, ela foi edificada. Tudo isso a Bíblia nos mostra claramente. Então, vejamos agora, irmãos, como a igreja bíblica foi planificada desde a criação. Em primeiro lugar, a igreja existia na mente de Deus, desde o início do mundo. Esse fato de ela existir desde o início da existência do mundo, o próprio apóstolo Paulo declarou aos cristãos em Éfeso, quando escreveu eles dizendo:
Então, prestemos bem atenção nessas passagens, né, de Paulo aqui, Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, então, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós, membros do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, do reino de Deus, nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em que? Em Cristo. Porque nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, Deus escolheu os seus antes da criação do mundo. Escolheu os cristãos, não as pessoas individualmente. Não é a predestinação individual, e sim da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, dos membros deste reino de Deus. Deus escolheu uma igreja para ele, um povo para ele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E quem santificou a igreja e nos tornou irrepreensíveis na presença de Deus foi Cristo Jesus. Como? Ele foi santo, foi justo, não cometeu pecado, morreu por nós, nos santificando, santificou a igreja. Cristo tanto amou a igreja que se deu por ela. Então, nós somos santos perante a Deus graças a Jesus Cristo. E amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos. Então, nós, ao entramos no corpo de Cristo, nos batizando, nascendo de novo, nós somos adotados como filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para que isso? Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Cristo Jesus. Então, isso nós temos que aprender, ter ciência e ensinar o que é a igreja bíblica. Então, nós observamos nessa passagem que Paulo está falando à congregação da Igreja de Cristo na cidade de Éfeso e diz que Deus os havia escolhido antes da fundação do mundo, aquela igreja em Éfeso e todas as igrejas, né? Todas as congregações locais. Isso significa que Deus estava pensando na igreja antes mesmo da criação do nosso mundo físico. Seria absurdo, irmãos, então nós ignorarmos, depreciarmos ou menosprezarmos aquilo que Deus Criador planejou desde antes da criação do mundo. Então nós temos que ter ciência do que é a igreja planificada por Deus, a igreja bíblica. Se o propósito de Deus pensava na igreja desde o início, o mínimo que podemos fazer é estudá-la minuciosamente e dela participando incondicionalmente, ou seja, nos reunirmos como membros do corpo de Cristo, como a Igreja de Cristo, para edificação, admoestação, encorajamento e adoração ao Pai. Em segundo lugar, a Igreja de Jesus era frequentemente mencionada nas profecias do Velho Testamento, centenas de anos antes de sua edificação. O profeta Isaías anunciou, lá em Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. Nos últimos dias, a profecia, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será levado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele, para a igreja, para o reino de Deus, para Cristo. Virão muitos povos e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ali surgiu, a igreja foi edificada. Haviam várias nações, vários povos das nações naquela cidade de Jerusalém, e ali todos correram e conheceram o reino de Deus, chegando com poder à igreja de Cristo. O profeta Joel também profetizou a respeito da igreja de Cristo, lá em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E nós, quando nós estudamos o DBF, Deixe-me falar, nós vimos no dia de Pentecostes, vamos rever futuramente alguma aula aqui, que no dia de Pentecostes, né, o Espírito Santo de Deus, os apóstolos foram batizados, foi pregado a primeira pregação de Pedro, 3.000 foram batizados, o Espírito Santo de Deus foi dado a todos esses que se batizaram. Nós vemos primeiramente os apóstolos fazendo sinais e maravilhas, pregando o Evangelho, depois os apóstolos empunhando as suas mãos em alguns discípulos para ajudar na propagação do Evangelho, pois o mundo era grande, precisava de mais pessoas, 12 eram poucas pessoas, esses 12 também recebendo poderes para fazer sinais e maravilhas, depois servos e membros da Igreja de Cristo, corpo de Cristo, recebendo dons e usando esses dons.
E alguns dons milagrosos acabaram depois de toda a revelação completa, os poderes milagrosos também acabaram, depois de tudo revelado, dos apóstolos mortos e também desses que receberam poderes, e só ficou a revelação completa, que é suficiente para os dias de hoje, para todos conhecerem o Evangelho de Cristo, o plano de salvação e serem integrantes do reino de Deus, da Igreja de Cristo, a Igreja Bíblica. Então, e também depois, além de Isaías e Joel, o profeta Daniel indicou a vinda da Igreja de Cristo ao falar sobre 4 impérios mundiais. Disse que a chegada do reino de Deus, espiritual, o povo não entendia que era espiritual, chegaria durante o último desses impérios, dos 4 impérios, ou seja, durante o Império Romano. Nessa passagem aqui de Daniel, capítulo 2, versículo 44, está a profecia. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, um reino espiritual, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então, conclusões sobre essas profecias de Daniel, Joel e Isaías. Então, depois nós lemos essas passagens, nós constatamos que o reino de Deus seria estabelecido nos últimos dias. Quando Jesus veio, ele disse aqui que aquele eram os últimos dias. Todas as nações afluiriam para ele, para o reino de Deus. O Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne. O reino de Deus começaria nos dias do Quarto Império Mundial, ou seja, do Império Romano, sendo que os reinos anteriores foram o Babilônio, o persa e o grego. O reino de Deus sobreviveria a todos os outros reinos e impérios, subsistindo para sempre. O reino de Deus vai estar presente até a volta de Cristo. Nos evangelhos contidos no Novo Testamento, temos o profeta João Batista anunciando a chegada do reino de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículos 1 a 2. João Batista. Naqueles dias surgiu João Batista. Nós sabemos que o nome de João era só João. O Batista era um apelido porque era o João que batizava, por isso chamavam de João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa expressão acima, né, significava a chegada iminente do reino que o próprio Jesus veio a seguir e prometer. Mateus capítulo 16, versículos 18, Jesus dizendo: Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? Que Pedro falou que ele era o Filho de Deus, Cristo, Filho de Deus, então edificaria a igreja onde o alicerce é Cristo, o cabeça, e as portas do Hades não poderão vencê-lo. Marcos capítulo 9, versículo 1 nos diz: Eles disse: Garanto que alguns dos que estão aqui, Jesus falando para uma multidão, de modo nenhum experimentarão a morte, não morrerão antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E o reino de Deus veio no dia de Pentecostes com poder. Os apóstolos sendo batizados com o Espírito Santo, primeira demonstração de poder, falando em línguas, e depois mais sinais e maravilhas eram feitos por eles. Então, Cristo, cumprindo as profecias do passado, abre os olhos dos apóstolos, dizendo que tudo o que havia acontecido com ele estava previsto, todo o sofrimento, morte, tudo previsto, assim como o recebimento futuro da promessa do Espírito Santo, para que se desse início à Igreja de Cristo. Está lá em Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49. Então Jesus lhes disse: Está escrito que Cristo haveria de sofrer, tudo no Velho Testamento, e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome, em nome de Cristo, seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Começou por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, a promessa para os 12 apóstolos. Mas fiquem na cidade, então, Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Alguns fatos, meus irmãos, importantes para serem analisados. O reino se aproximava durante a pregação de João Batista e de Jesus, mas ainda não havia chegado. Cristo prometeu edificar a sua igreja. Alguns dos que se encontravam reunidos com Cristo em Marcos 9 veriam a chegada da igreja de Cristo se este reino celestial ainda não começou, como alguns afirmam no dia de hoje. Alguns afirmam no dia de hoje que o reino que Jesus vai voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, se esse reino ainda não começou, os homens que ouviam Jesus naquele momento, que ele prometeu que não teriam a morte, visto a morte antes da vida do reino, esses homens estão vivos e estão com mais de 2000 anos. Então,
Não é verdade essa afirmação de que Jesus Cristo viria mais uma vez para estabelecer o seu reino. Ele já veio e já estabeleceu o reino dele. E o reino chegaria com poder, e chegou no dia de Pentecostes com poder. O arrependimento e perdão de pecados seriam proclamados em nome de Jesus entre todas as nações. Se na velha lei não havia perdão dos pecados, na nova aliança há perdão dos pecados, graças ao sacrifício de Jesus Cristo. O reino começaria na cidade de Jerusalém. Os apóstolos de Jesus receberiam o poder de Deus para pregarem sobre a salvação que há em Jesus Cristo. Da mesma maneira que Jesus, quando foi batizado, recebeu o Espírito Santo, quando João Batista o batizou, desceu o Espírito Santo sobre ele, e a partir dali começa o ministério dele, com poderes para que esses sinais e maravilhas que Jesus fazia, para testemunhar que tudo que ele falava vinha de Deus, era da vontade do Pai, os apóstolos também receberam esse poder para toda a pregação que eles dessem a partir de então, também testemunhasse que estavam amando de Deus. Então, conclusão dessa lição de hoje, então nós vimos que a igreja foi planejada por Deus, mesmo antes da criação do mundo, sendo depois profetizada pelos profetas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos João Batista e Jesus pregando a chegada do reino de Deus. Inclusive, Jesus prometendo edificar a sua igreja, o que ocorreu no dia de Pentecostes, conforme é narrado lá no livro de Atos. Então, na próxima lição, quarta-feira que vem, se Deus quiser, se Cristo não voltar antes, nós veremos cuidadosamente em Atos 2 essa chegada da Igreja de Cristo, o Reino de Deus, para entender o início do cumprimento de todas as profecias, pois veremos isso calmamente na próxima aula. Nós veremos que o reino de Jesus, a sua igreja, ele foi estabelecido antes da morte de várias pessoas que ouviram a Jesus pessoalmente, conforme ele havia prometido. Então, quando ele disse mais uma vez aqui, Mateus 16, 28, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Veremos que no dia de Pentecostes, em Jerusalém, o Espírito Santo prometido por Jesus aos apóstolos foi dado, tanto que foram batizados com o Espírito Santo, resultando em uma grande pregação sobre Jesus Cristo a muitos judeus de várias nações que estavam em Jerusalém para as festividades judaicas. Muitos creram em Jesus Cristo e foram batizados, entrando para o reino de Cristo, para a sua igreja, ou seja, para o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e os integrantes são membros deste corpo, que é narrado na Bíblia. O reino de Cristo, então, começou a ser anunciado durante o reinado do imperador César Tibério, portanto, durante o Império Romano, segundo a profecia de Daniel 2, narrado em Lucas 3:1, e continua até os dias de hoje. Então, está lá Lucas capítulo 3, versículo 1 a 2, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos ele era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, o tetrarca, ele era governador de Itureia e Traconites, e o outro irmão Lisanias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio do povo judeu. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Aqui começou a pregação do arrependimento, a pregação da chegada do reino de Deus. O reino de Cristo, que é formado pela igreja bíblica, também chamado de corpo de Cristo, onde temos Cristo como cabeça e seus discípulos como os membros deste corpo, será entregue a Deus quando da volta de Cristo. Então, a igreja que existe hoje, ela vai ser entregue a Deus. O 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 25, onde trata da volta de Cristo, né? E então virá o fim, quando ele, Jesus Cristo, entregar o reino ao Deus Pai. Hoje, Cristo está reinando a sua igreja. Quando ele voltar, ele vai juntar os seus membros e corpo, vai entregar ao Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, Cristo está reinando, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, essa é a nossa esperança. Quando Cristo voltar, nos pegar e entregar ao Deus Pai. Está aqui o teu reino, a igreja de Cristo, os teus servos, os teus discípulos, os membros, aqueles fiéis a ti. Ao reverem essa gravação, irmãos, pensem profundamente sobre todos esses pontos e na próxima lição nós vamos ver o início da igreja bíblica. Que Deus abençoe a todos que estão aqui nessa aula, 27 janelas, e que a Amém. gente possa aos poucos crescermos juntos em conhecimento da vontade de Deus, em conhecimento do que é a igreja bíblica, nós vamos ver mais coisas sobre isso,
para a gente analisar, né, aí no mundo aí fora, debater lições específicas sobre isso, qual é a igreja que é a bíblica igual à do primeiro século. A igreja que eu frequento hoje, que é a igreja Reunião Assembleia, a assembleia que eu participo hoje aos domingos e nos estudos, é a igreja bíblica? É aquela que Jesus edificou? A doutrina pregada lá é a Bíblia? Ou tem muitas coisas criadas pelos homens aí que fogem um pouco a essa doutrina? Então a gente vai aprender. Até quando as pessoas me perguntarem qual é a tua igreja, já começa com uma pergunta que muitos nos perguntam, né? Qual é a tua igreja, né? A gente poderia saber responder que nós não temos igreja, a igreja é de Cristo, a igreja é bíblica, e nós fazemos parte dessa igreja bíblica, uma igreja espiritual. O local que a gente se reúne em casa, o prédio, o local público, é somente o local onde a igreja se reúne, que é uma casa espiritual. Então a gente vai aprendendo direitinho para a gente poder ensinar as pessoas, né? Então, essa foi a lição de hoje, irmãos. Eu vou pedir para o nosso irmão, para dar tempo para os irmãos que têm mais compromissos depois, a gente faz a oração final, e depois conversamos aí, ficamos no bate-papo aí, aqueles que puderem ficar aí, compartilhar também ensinamentos e crescermos juntos. Irmão Neves, por gentileza, pode fazer a oração final para nós? Sim, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na tua presença, Pai, nós te engrandecemos, nós te agradecemos por essa maravilhosa aula, Pai, que o teu Espírito capacitou nosso irmão Giovanni a ministrar, e te damos graças, Pai, por essa bênção recebida hoje, e agradecemos, Pai, por essa maravilhosa comunhão, Pai, que o teu Espírito tem promovido, Pai, dentro da tua igreja. Nós agradecemos por Jesus Cristo, autor e consumador, Pai, do teu plano, de salvação, e que, graças a Ele, Pai, nós podemos, Pai, ter acesso diretamente ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, e estendo, Pai, a bênção a cada pessoa que está participando, a cada lar que está participando aqui ou que vai participar também. Que o Senhor possa estar abençoando a todos, Pai, com a tua palavra, com a tua direção, com os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma vez. Amém. 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 Boa Amém. noite, irmãos. Obrigado, Obrigado. Neves.